crianças do segundo ano, hoje é 14/7, vamos fazer a nossa correção da avaliação de ciências. Então acompanhe aí. Vamos aqui para a nossa avaliação de ciências. Primeira questão. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. São os conjuntos de etapas que ocorrem durante a vida dos seres vivos, chamado de ciclo vital. Escreva essas etapas. Quais são essas etapas? Nasce, cresce, reproduz e morre, certo? Nasce, cresce, reproduz e morre. Segunda questão. Os animais, eles passam por várias fases e mudanças no seu ciclo vital, mas algumas passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose. Dê exemplos de animais que passam por esse processo. Temos a rã, temos o sapo e a borboleta, que foi um dos exemplos que estudamos durante o nosso conteúdo. Rã, sapo e borboleta. Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa que apresenta somente fatores não vivos, ou seja, aqueles que não passam pelo ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz e morre. Nesse caso, temos aqui o coelho. Coelho é um ser vivo, ele passa pelo ciclo vital, então essa alternativa não está correta. Temos o leão, a planta, que passam pelo ciclo vital. Aqui temos a água do solo, rochas, ar, luz e calor do sol. Então, essa é a alternativa correta. Essa já está descartada. Aqui já temos todos os seres vivos, né? No caso, pato, planta, leão, coelho e girafa. Alternativa correta, água, solo, rocha, ar, luz e calor do sol. Os seres vivos dependem um dos outros e também dos fatores não vivos. Esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema. Dê exemplos de ecossistema grande. Um ecossistema grande, temos a floresta, o fundo do mar, enfim. Um ecossistema pequeno, temos uma poça de água ou então um jardim. Vou colocar esse aqui, que foi os exemplos que foi dado durante o nosso conteúdo. Quinta questão. Os ursos polares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo coberto de pelos longos e densos. Essas são adaptações para a vida no ou na deserto, floresta, mar, geleira. Essa grossa camada de gordura faz com que ele fique aquecido, ou seja, ele vai se proteger do frio, sendo então geleira. Sexta questão. As sementes geralmente ficam dentro do fruto. Quando elas caem no solo, originam novas plantas. Como é chamado esse processo? Esse processo em que a semente irá dar origem a uma nova planta, esse processo é chamado de germinação, certo? Germinação. Sétima questão. Como é chamado o processo em que a planta produz o seu próprio alimento? Esse processo que a planta utiliza água, gás carbônico, a luz do sol para produzir o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. As plantas geralmente são formadas pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor e fruto. Escreva a função de cada uma dessas partes. Todas essas partes, elas são fundamentais para a planta e cada uma tem a sua função. Então, vamos lá para a raiz. A raiz, ela fixa a planta no solo e retira os nutrientes necessários para a planta. Ou então você pode ter respondido que a raiz ela retira sais minerais e água para o sustento da planta. A questão também está correta.
Aqui temos o caule. Qual a função do caule? O caule, ele sustenta as folhas, flores e frutos, além de distribuir esses nutrientes para a planta, né? Que é a água e os sais minerais. Distribuir nutrientes para toda a planta, certo? A raiz, ela retira do solo esses nutrientes e o caule é responsável de distribuir esses nutrientes para a planta. E a folha absorve a luz do sol para realizar a fotossíntese, certo? Então, a folha, ela absorve a luz do sol para realizar a fotossíntese. A flor, para que serve a flor? Ela é responsável pela formação dos frutos e sementes, certo? Ela é responsável pela formação dos frutos e sementes. Já o fruto, ele guarda a semente ou protege a semente, enfim. E como é chamado o pó amarelo produzido pelas flores? Esse pozinho é chamado de pólen, certo? Chamado de pólen. Vamos aqui relacionar os alimentos de acordo com a parte da planta. Vamos lá para a mandioca. Mandioca é uma raiz. Alface, folha. Batata inglesa, caule. Couve-flor, o nomezinho já diz, né? Flor. Feijão, semente. Goiaba, fruta. Vamos lá para a 10ª questão. As flores são responsáveis pela reprodução. Nomeie abaixo os processos em polinização e dispersão. Esse processo aqui, pelo qual o pólen é levado para outra flor, assim ocorrendo a fecundação, é chamado de polinização. Polinização, certo? Esse é o processo chamado de polinização. O segundo processo, esse processo em que essas sementes são levadas pelo vento, é chamado de dispersão. Dispersão, certo? Então, crianças, nossa correção de ciências da nossa avaliação fica por aqui. Amanhã iremos continuar com as correções em geografia e história. Tchau, meus amores, e até a próxima.